Queridos, na realidade, assim, eu quero falar um pouquinho hoje sobre aquilo que a gente tem vivido aqui, tem tentado trabalhar cada dia mais como igreja, né? Uhum. Sobre a verdadeira missão da igreja, né? Porque eu acredito que Importante. nós não estamos aqui simplesmente para estar aqui como igreja, buscar o poder de Deus. Eu sempre Aham. falo na igreja, olha, você não está aqui para ficar caindo, para ficar falando em Verdade. línguas, para ter visão. Tudo Uhum. isso é bênção, vai acontecer, é bom que aconteça, né? Amém. Mas o principal é a gente entender que Não é o nós estamos propósito final. aqui com uma missão, né? Então, Importante. nós não estamos aqui para frequentar uma igreja, ela faz É parte do verdade. processo. Mas nós temos uma missão que está lá em 1 Coríntios 5, 18 e Uhum. 19, né? Que Uhum. Deus, ele nos reconciliou com o Pai, Cristo, né? Verdade. Ele nos reconciliou consigo mesmo Uhum. e nos deu o ministério da reconciliação. Então, ou Maravilha. seja, todos nós já temos o ministério, né? Quem está orando aí, indo para o monte, ai, pastor, eu quero saber qual que é o meu ministério, e etc. Pronto, já está Uau! revelado aí, né? Já começamos com uma revelação profunda. Todos nós temos um ministério, que Ministério. é reconciliar o perdido com Cristo. Que maravilha. A gente entende lá em Mateus, quando Deus vem falando, achamos discípulos, né? E dá uma Uhum. ordem para eles, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Uhum. Essa foi a última instrução de Jesus para os seus discípulos, né? E Verdade. geralmente, quando a gente tem algo muito importante, quando a gente está morrendo, né? A gente não, né? Quando alguém está morrendo, ele sempre quer deixar aquela última palavra importante. Verdade. Eu te amo, meu filho, ou eu te Uhum. perdoo, né? Exato. Coisas que talvez eram para ser ditas, ou até foram ditas, mas não foram prestado atenção. Mas naquele Uhum. último momento, você quer terminar a tua vida declarando aquilo que é o mais importante para você. Uhum. E Jesus, ao entender que ele ia embora, ele chama os seus discípulos e ele dá a última palavra para eles. Ide Maravilha. e fazei discípulos de todas as nações. Então, Jesus dá aos discípulos, dá a missão para eles de fazer discípulos, né, nas nações, Uhum. ou seja, porque era algo mais importante para ele, Importante. né? E no ministério dele, antes dele morrer, Uhum. ele veio com o propósito de morrer, mas antes disso, ele passa 3 anos vivendo o seu ministério, preparando os seus discípulos. Ou seja, para dar continuidade, para dar sustentação para tudo aquilo que ele veio fazer. Morrer na Exato. cruz por mim e por você. Então, assim, Jesus deixou claro o que ele queria da igreja. O que ele Verdade. queria da igreja, claramente, não era uma adoração. Uhum. Porque essa adoração nós vamos poder fazer na glória. Lá ele tem Não os era. anjos que o adoram 24 horas. Exatamente. Santo, santo, santo. Incessantemente diante do trono. Exatamente. Então, ou seja, não é isso que ele quer aqui em primeiro plano. Não é Uhum. isso que ele quer aqui. Ele não quer que a gente trabalhe na igreja e etc. Isso não é o primeiro plano de Deus para Uhum. nós. O primeiro plano dele é que vidas sejam resgatadas. Vidas que Maravilha. estejam longe dele, vidas Uhum. que estejam desviadas, abandonaram a fé, Verdade. né? E o propósito de Jesus, a missão dele, foi morrer na cruz do Calvário. E ele preparou as pessoas para revelar isso para aqueles que viriam, Amém. né? Para continuar o seu trabalho, né? De Amém. reconciliar as pessoas a Deus. Então, sim, eu entendo que hoje, e é o que a gente tem procurado trabalhar muito, é que a igreja entenda que ela está aqui por um papel. Amém. Né? E que a gente se esqueceu disso. Né? Eu falo isso mesmo como pastor. Por muitos anos, eu me preocupei muito com as 4 paredes. Eu ensinava as pessoas a ser santas, separadas por Deus. Eu ensinava elas a viver sem pecado. Eu ensinava elas a dar o melhor delas dentro da igreja. Sabe, a dançar, seja
que leve a sério esse ministério de dança. Né? A gente ainda até colocava, né, bonito, ministério de dança. Olha né? só. Mas eu não ensinei deles, eu não foquei no principal, que é ir e fazer discípulos. Fazer discípulos. Ser igreja realmente. Né? É verdade. E nós, da Igreja Quadrangular, nós temos algo fantástico. A nossa essência é uma igreja missionária. Por isso que nós temos lá grupo missionário de homens, grupo missionário de mulheres. Ou seja, o intuito de tudo na igreja, ministério de louvor. Ou seja, todos nós temos uma missão, que é ir e levar o evangelho de Cristo às pessoas. Amém. E hoje é isso que a gente tem procurado viver dia após dia. Né? Não é algo fácil. Porque missão é sempre difícil, né? Verdade. Mas o Deus que nos chamou é o Deus que nos capacita. Aleluia. E se é esse o propósito dele para a igreja, ele é o primeiro a nos dar todos os recursos, né? Então, quando a gente começa a nos alinhar com o projeto de Deus, nós vamos ser bem-sucedidos, porque a Bíblia diz que nenhum sonho dele vai ser frustrado. É verdade. Então, quando a gente alinha o sonho, o nosso sonho como igreja, com o sonho de Deus, cara, nós vamos arrebentar. O céu vai descer, sabe? O inferno vai ser balançado, sabe? Em nome de Jesus. Por quê? Porque nós estamos no centro da vontade de um Deus soberano. Que maravilha. Meu pastor, eu costumo dar um exemplo dessa ordem de Jesus de irmos de fazer discípulo. Assim, imaginemos que eu vou sair de casa com a minha esposa e eu falo para minha filha assim: filha, papai e mamãe estão saindo, você lava a louça. Lava a louça. Aí quando a gente sai, a minha filha fala assim: poxa, eu não gosto muito de lavar a louça, mas papai pediu para lavar a louça, eu vou fazer o seguinte: eu vou lavar o banheiro, vou deixar o banheiro um brinco, vou arrumar a sala toda, a sala vai ficar impecável, vou varrer o quintal, vou fazer tudo. Quando ele chegar, tá tudo bacana. Eu chego, o quintal tá de encher os meus olhos. Eu vou ao banheiro, ele tá brilhando. Poxa, que demais! Mas quando eu chego na cozinha, a pia tá suja. Aí a minha pergunta o que ela fez foi ruim? Não. Lavar o banheiro não foi ruim, arrumar o quintal não foi ruim, arrumar a sala não foi ruim, mas ela foi obediente? Não. Tem muita gente na igreja fazendo coisa boa em desobediência. Exatamente. Meu Deus. Então, diga, meu amigo, diga. Não, é justamente isso. Ele está deixando de ser e de fazer, para fazer a prioridade. Exato. Ele está colocando em segundo plano. A gente pode dar um exemplo também da lâmpada, né? Por exemplo, a gente constrói uma casa perfeita, linda, toda decorada, tudo novinho, tudo maravilhoso, tá? Com tudo certinho, e esquece de colocar a lâmpada. Então a gente fez uma rede elétrica top, fez o padrão, tudo bacaninho. Quando chega à noite, no escuro, qual que é a ideia? Vou acender. Vou no interruptor, né? Lógico. Exatamente. A energia existe na casa? Existe. Existe. Mas não tem a lâmpada. Então não vai vir luz. Meu Deus. Ou seja, nós como igreja, a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. E precisamos mais do que nunca ser essa luz, meu irmão. Ou seja, o cenário está tudo aí. Deus criou tudo. Está tudo pronto, está tudo criado. Né? E a energia existe, é Deus, está aí. Aleluia. Mas se a gente não for uma lâmpada, essa luz não vai brilhar. E Deus deu para mim, para nós, o ir e ser luz desse mundo. Ou seja, chegou as trevas, chegou o pecado, chegou a escuridão desse mundo. Né? E se a gente não sair das quatro paredes da igreja,
que é uma bênção, que é bom demais, né? É. Onde a gente se alimenta, onde a gente cria forças, habilidades, onde a gente é treinado. Para quê? Para ir e ser luz do mundo. É verdade. Então, se a igreja não entender isso, que ela está aí para iluminar o que está lá fora, porque a gente, às vezes, reclama muito do que está lá fora. O país está horrível, é muita corrupção, o ser humano está pornográfico, está imundo, esse mundo está perdido. Tá. Claro, por isso que precisa da luz lá. Exato. Então, por muito tempo, eu falo isso como pastor e eu sempre ouvi isso. A igreja se preocupou muito em estar dentro dela e nos afastar do mundo, né? Afastar do mundo. Então, muitos crentes convertiam, deixavam de ir no aniversário de família. Verdade. Deixavam de ir no almoço de família. É. Naquela confraternização da empresa. Ah, não, eu sou crente, eu não posso me contaminar. Realmente, você não pode se contaminar. Mas a gente tem que estar lá para contaminar o mundo com a luz de Cristo, com o sal da terra. Maravilha, uau. Então, ou seja, a igreja precisa entender que ela precisa voltar para o mundo. Não ser do mundo e nem contaminar com o mundo. Com certeza. Iluminar esse mundo que está perdido. Transformar. As pessoas estão batendo cabeça aí fora, sabe? E a igreja, ela é a luz desse mundo, que Jesus disse. É verdade. Nós somos a luz do mundo. Se a gente estiver ligado nessa energia, nós vamos trazer essa claridade, essa luz para essa geração tão perdida que nós estamos vivendo hoje. Uma geração tão perdida que ela se agarra a tanta pequenez das coisas desse mundo. Verdade, né? verdade. As pessoas elas se satisfazem com tão pouco desse mundo. Né? Com as migalhas. Exatamente. Mas por quê? Porque ela está no escuro mesmo. Verdade. Ela está lá. E ela não tem condição de sozinha mudar a história dela, porque é Cristo que transforma. Exato, exato, meu amigo. É a verdade que liberta. Verdade. E quem tem essa verdade? Quem tem essa luz? A igreja. Então, se a gente, como igreja, não for lá fora, nos aniversários de família, nas festinhas da empresa, nas formaturas, nas faculdades, sabe? Se a gente não entender que a gente precisa ir lá, ser luz e não se contaminar, mas contaminar quem está lá, a gente perde o sentido de igreja. Porque se o sentido de igreja para nós for estar reunidos como irmãos, adorar a Deus, né? Glorificar o nome do Senhor, ficar cantando, caindo arrebatado, querido, eu sempre falo isso com a igreja, vamos embora rápido, vamos para o céu logo. Se a função da igreja é converter e ficar dentro dela para sentir a presença de Deus, converte, morre e vai para a glória. É melhor. É verdade, é verdade. Se o grande propósito fosse só me salvar, então assim que eu aceitasse Jesus eu morreria, porque o grande propósito já tinha sido cumprido, né? Nós precisamos entender que o evangelho, pelo menos é a visão que tenho, meu pastor, que o vir a Cristo, vinde a mim, ele é a metade da jornada. Porque, na verdade, o evangelho é vir para ir. O evangelho, ele começa no vir, mas ele se completa no ir. Depois que eu venho, ele diz, agora vinde após mim, ide após mim. Né? Então, essa caminhada, essa via, ela não é só uma via de mão única. Não é só vir. É vir para ir. E, às vezes, nós, como pastores mesmos, a gente acaba esquecendo de treinar a igreja, preparar a igreja para isso. Está tão preocupado com aquele ambiente, né, que isso acaba ficando em segundo plano. Mas, mais do que nunca, a igreja precisa sair das quatro paredes. E assim, eu confesso os meus pecados, entendeu? Olha, quando eu entendi, meu amigo, quando eu entendi a essência da visão celular, esses princípios e etc., cara, eu lembro que a primeira coisa que eu fiz foi entrar dentro do escritório, fechar a porta da igreja. Entrei dentro do escritório, fechei a porta e eu chorei. E eu pedi perdão a Deus. Por quê? Porque, assim,
Graças a Deus que Deus não leve em tempo o nosso tempo de ignorância, né? Verdade. Mas eu sempre trabalhei para ter uma igreja, um povo assim, separado mesmo, um povo santo, Entendi. um povo abençoado, né? E a coisa mais gostosa que tinha é ver aquela igreja cheia de crentes, avivados, caindo pelo poder, né? Uhum. Crente cheio de Bíblia, tudo tal, bacaninho, tudo ali dentro. Então, para mim, aquilo ali era a verdadeira igreja, sabe? E eu me fiz feliz com aquilo. E eu lembro que muitas vezes eu pregava, irmãos, não vamos nos contaminar nesse mundo, não vamos envolver com as coisas desse mundo. E é a realidade, nós não temos que realmente ser contaminado. Mas a gente precisa estar lá. E a mensagem que eu levava, até talvez de forma inconsciente, é: abandone o mundo por completo. Uhum. Nós não podemos amar o mundo, mas as pessoas estão lá para ser amadas. Oh, yes, maravilha. Só que a gente entendeu tudo como se fosse uma coisa só. Entendi. As coisas e as pessoas são uma só. Eu tenho que me afastar. Colocou tudo num pacote só. E quando entrava uma pessoa dentro da igreja, vamos dizer, na nossa linguagem de crente, esquisita, né? Meio estranho, é um homossexual, é um cara da tatuagem, um cara com brinquinho, todo de preto, de cabelo doidão, cabelo pintado, e aí vai, né? Vários tipos aí que a gente meio que se afastava. Eu falo como pastor, né? Quando eu comecei a entender isso, eu falei: meu Deus do céu, nós estamos longe daquilo que Cristo veio fazer. Ele andou com gente esquisita. Ele andou com gente, na nossa visão, atrapalhada. Ele estava lá com elas. Ele não se contaminou com elas. Exato. Mas ele fez diferença na vida delas. E aí, quando eu comecei a entender esse princípio, meu Deus, nós estamos aqui para ser luz para essas pessoas, fazer diferença na vida dessas pessoas, que a internet não vai fazer, que a televisão não vai fazer, que a novela não vai fazer, que o dinheiro não vai fazer, que o trabalho não vai fazer, que a faculdade não vai fazer, porque tem um punhado de gente de faculdade com dinheiro no bolso, que está tudo em depressão, está desistindo da vida. Porque a essência maior ela não tem. E quem tem é a igreja, mas a igreja está dentro dela. Então, quando eu comecei a entender essas coisas, eu falei: Deus, me perdoa. Porque eu criei um punhado de crentezinho aqui, um punhado de ovelha obesa, que agora não consegue nem sair do lugar. Nós vamos ter que fazer uma ginástica para conseguir sair do aprisco, porque elas estão tudo gordas demais. É forte. Né? E aí foi um processo de mudanças, até de mim mesmo. Né? Eu comecei a mudar a minha forma de ser pastor. Né? E comecei a entender que quando chegava aquele esquisito, era motivo de alegria. Sabe? Cada um esquisito que entrava, a gente começava a vibrar. Pô, legal, estamos conseguindo alcançar aqueles que antes a gente não alcançava. Sabe? Então, foi uma transição, ao mesmo tempo, difícil, nesse processo aí de entender o que era a igreja, ao mesmo tempo um processo difícil, mas ao mesmo tempo um processo extremamente prazeroso, porque a gente conseguiu ver o resultado desse estilo de vida, né? Que maravilha, que maravilha. É verdade, meu amigo. Eu ouvi uma história verídica. Eu não vou arriscar o nome da igreja, que eu posso errar, mas, se não me engano, ela é aí de Belo Horizonte. Que o pastor tinha uma igreja... Ela tinha uma igreja... Ele tinha uma igreja boa, assim, para os padrões brasileiros, uma igreja de 300, 400, 500 pessoas no Brasil. Hoje é uma igreja boa. Exato. E um pregador foi nessa igreja e disse para ele: olha, vai chegar um dia que alguém vai chegar aqui e pedir para aceitar Jesus, para despertar vocês, porque vocês não estão sendo despertados. E aí esse dia chegou. Teve um culto, uma pessoa chegou e acabou o culto, ela levantou a mão e disse: olha, eu queria aceitar Jesus. E aí, que bom e tal, vem aqui na frente. E aí eles perguntaram: mas você mora onde? Ele disse: eu moro aqui a 2 quarteirões da igreja. E disseram: como é que você chegou aqui? Ele disse: não, eu vim aqui lutando contra a vergonha, porque vocês nunca foram até a minha casa. A pessoa morava a 2 quarteirões da igreja e a igreja nunca tinha conseguido alcançá-la. Né? Então, assim, Jesus não tem outro método, meu amigo. Tem gente que às vezes fica esperando, orando: Jesus, faz alguma coisa.
E ele disse, eu já fiz você. Eu ganhei você, eu limpei você, santifiquei você, enchi você com o meu espírito e agora eu conto com você. Né? Então nós como igreja precisamos mesmo nos despertar para isso, pastor Anderson, porque eu digo que é uma grande urgência, porque se nos dias de Jesus ele já afirmava que os campos estavam brancos e a volta dele estava próxima, você imagina agora. Verdade. Verdade. Então é uma missão urgente. Exatamente. E assim, e como que é algo assim fantástico, cara, quando as pessoas começam a entender que o processo de ganhar e discipular, ela não está reduzida ao ministério pastoral. Então, antigamente, a igreja era uma igreja que o pastor fazia tudo. O pastor ganhava, o pastor cuidava, o pastor discipulava. Que isso é impossível. Verdade. Né? Nós não conseguimos fazer isso. Né? Jesus não fez com todo mundo tudo. Exatamente. Então, ele pegou os seus para preparar alguns, né? Os seus 12, para que eles fossem e fizessem, e ele fosse. Então, ou seja, nós como igreja, e quando a igreja começa a entender isso, como que a igreja começa a mudar a sua mentalidade, né? Quando muda aqui, a minha esposa até colocou aí, nenhuma mudança acontece se não for pela aqui, ó, a forma de pensar, a mentalidade, né? Se a gente muda aqui, as nossas ações mudam. Então, quando a igreja começa a entender que ela está aqui para fazer diferença na vida de alguém, e não é só o pastor, tudo começa a mudar. Porque tem pessoas, por exemplo, que eu não vou alcançar nunca, né? Tem pessoas que não tem jeito, às vezes não dá liga, né? Pastor, para cada tipo de peixe tem uma isca e um pescador. Exatamente. Paulo ele não pescava todo mundo. Pedro teve que pescar outras pessoas. Fazer de tolo para ganhar o tolo, de sábio para ganhar um sábio. Não é? Exato. E a igreja, então, quando a igreja entende isso, ela arrebenta. E aí eu não falo, outro nível. eu não falo de crescimento numérico, porque isso é consequência. Mas ela arrebenta em termos de vida com Deus. Olha só. Ela começa a vivenciar. Porque uma das coisas, cara, quer mudar um ser humano é gerar filho. Então, por exemplo, até eu casei com a minha esposa, bacana, casamos e tudo. Nós demoramos demais, demoramos 10 anos, porque a gente gostou de namorar, tal, de passear. A gente demorou 10 anos para ter o primeiro filho. Aí. Eu 7. Mas quando a gente teve o nosso filho, Lucas, cara, parece tudo que muda. eu amadureci 20 anos. Verdade. Porque o nível de responsabilidade aumentou. Poxa, agora eu tenho um ser que eu sou responsável, eu tenho que cuidar dele. Então, quando um cristão, ele gera um filho para Deus, cara, a maturidade dele cristã evolui. Que maravilha! Porque ele entende que agora ele tem um filho espiritual. Então, eu penso 2 vezes antes de desviar. Eu penso 2 vezes antes de engravidar minha namorada. Eu penso 2 vezes antes de separar. Por quê? Eu tenho um filho. Eu tenho gente que se espelha em mim. Eu sou luz para alguém. Eu sou referência para alguém. Já não é mais só o meu pastor. Eu também tenho. Que maravilha. É o que o apóstolo Paulo diz, sejam os meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, quando o cristão, o crente, né? O discípulo de Cristo realmente, ele gera filhos, aí ele começa a entender, opa, peraí, eu preciso me preparar mais, porque eu ganhei essa pessoa, eu preciso ensinar, doutrinar ela, Verdade. eu preciso discipular ela, então eu preciso ler mais a Bíblia, eu preciso orar mais, porque agora tem alguém olhando para mim, eu preciso me policiar mais, porque agora tem alguém. Preciso ser exemplo. Sabe? Então, assim, a igreja ela começa a ficar uma igreja mais madura. Verdade. Em termos de vivência cristã. Não é uma igreja que não erra. Não é uma igreja que não falha. Né? Mesmo porque assim só no céu.
eu erro com meu filho. Uhum. Mas até os erros com meu filho é tentando acertar. Exato. Tá? Então, nós como cristãos, quando a igreja começa a entender que a visão, essa missão não é para o pastor, mas é para a igreja como um todo, né? A gente começa a viver experiências fantásticas. Que né? maravilha. Então, um cristão ele começa a ser usado por Deus, ele começa a ver Deus usando ele para curar alguém. Ele vê Deus usando ele para convencer alguém do pecado. Verdade. Né? E ele começa a entender que ele não é simplesmente uma figurinha para estar dentro da igreja para receber sua bênção. Não. Ele tem um papel fundamental de embaixador de Cristo nessa terra. Que maravilha, meu pastor. Que ele é verdade. Deus manifestando nessa terra. É verdade. Então, quando a igreja entende isso, ela evolui espiritualmente e muita meninice do evangelho começa a ficar em segundo plano. Quando eu entendo que eu tenho que cuidar de tanta gente, eu paro de me preocupar se fulano me cumprimentou ou não cumprimentou, se o pastor deixou eu dançar ou deixou de dançar, verdade, se eu não vou cantar esse domingo, eu vou deixar de cantar. Querido, eu tenho uma alma que eu estou cuidando. Eu não vou cantar hoje, mas eu vou estar sentado de quem eu estou ganhando alma para Jesus, eu vou estar sentado do lado dele. Então, ou seja, eu entendo que o meu papel, a minha função, o meu chamado é maior do que qualquer coisa que eu faça dentro da igreja. Verdade, então, quando eu começo a entender isso, a visão muda. Eu falo, uma experiência fantástica que eu tive com isso, com a visão celular, com essa mudança de mentalidade, né, que a gente começou a exercer, foi no ministério, foi no grupo de louvor. A turminha mais difícil para mim foi a equipe de louvor. Não foi não. Foi louvor não. Não é louvor não, né? Não. A mais difícil, cara, foi a equipe de louvor, porque eles entendiam que o chamado deles é pegar uma guitarra e tocar um culto. Que a missão deles nessa terra é pegar um microfone e cantar. E quando eles entenderam isso, cara, como que as coisas mudaram? Quanta picuinha deixou de lado, sabe? Então, hoje eu tenho uma equipe de louvor que 100% estão liderando célula. Que maravilha. Então, ou seja, somos 4 grupos, né? 5 grupos de equipes de louvor, uma média de 6, 7 pessoas em cada um. Ou seja, entenderam. Eu lembro até de um testemunho de uma das minhas líderes lá, ela virando, pastor, eu preciso de um tempo, porque eu estou muito cansado. Aí eu achei que ela ia falar assim, me dá um tempo das células, eu não posso mais e tal. Aí ela virou para mim e falou, pastor, me dá um tempo do louvor, porque eu preciso cuidar melhor das minhas células. Cara, que vontade de dar um beijo na testa dela. Forte. Porque ela entendeu. Ela entendeu o propósito, sabe? Então, assim, quando a igreja ela começa a entender isso, cara, como que fica mais fácil a gente pastorear? Que sabe? maravilha, Como é que fica hein? mais fácil a gente... Porque eles entendem o que é ser pastor. É verdade, é verdade. Com certeza. Pastor, com base no texto que o senhor nos deu no início, né, de Coríntios, ele nos deu, ou seja, deu para todos nós, esse Ministério da Reconciliação. Eu acredito que o pastor já deve ter lido um livro que vai falar um pouquinho sobre isso. Na primeira reforma, o Martinho Lutero, ele traduziu a Bíblia e facilitou o entendimento, né? Mas nós estamos vivenciando hoje a segunda reforma, que é o ministério na mão do povo. Nem todo mundo foi chamado para ser pastor com P maiúsculo. Nós sabemos que tem os 5 ministérios, ele mesmo escolheu um para pastor, mestres, evangelistas, mas todos nós podemos ser pastores com P minúsculo, no cuidado da outra ovelha, no cuidado do discipulado, né? No cuidado do acompanhamento, porque nenhum pastor, por si só, ele vai conseguir sozinho cuidar de uma igreja com 100 pessoas. Vai ficar gente sem ser bem atendida. Vai ficar gente sem ser discipulado, sem ser cuidado. Mas quando nós entendemos isso, que o pastor ele foi levantado para treinar aquelas pessoas, mas que todos nós temos que desenvolver o ministério da reconciliação, nós não vamos crescer, pastor.
nós vamos multiplicar. Multiplicar, porque Jesus nunca nos mandou fazer convertidos, Jesus nunca nos mandou fazer grupo de nada, embora sejam bons e necessários dentro da igreja. Mas Jesus nos mandou ir fazer discípulos. Eu, quando entendi isso, eu me lembro que eu estava numa conferência, eu acabei ligando para minha esposa na hora. Filha, vamos parar de orar para Deus para a gente fazer crente, para a gente ganhar, fazer convertido e fazer líder. Eu quero fazer a partir de hoje discípulo. Né? E isso, quando essa ficha caiu, meu ministério mudou. E quando a gente entende, cara, essa missão, olha o que Jesus diz com os discípulos, lá no Mateus capítulo 10, ele diz assim, quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Meu Deus. Então, eu entendo que quando ele fala que pegar a sua cruz, por muitos anos eu entendi sofrimento. Porque a cruz é o símbolo de sofrimento. E eu entendia muito isso, tomar a cruz. Meu sofrimento, essa é minha cruz. Meu marido é minha cruz, meu filho, minha esposa é minha cruz. Eu tinha essa mentalidade lá atrás de que a minha cruz, né? Ou seja, meu sofrimento. Mas não. A cruz é o símbolo da missão cumprida. Maravilha! Então, quando Cristo ele carrega a cruz, ele não está falando de que, coitado de mim, que eu estou sofrendo. Não. Jesus não demonstra o seu amor por nós pelo sofrimento. Sabe? Mas aí, céus, vida, que sofrimento, que cruz pesada. Não. Quando ele carrega a cruz, quando ele fala, pegue a sua cruz, ou seja, pegue a sua missão. Missão. A minha missão é morrer naquela cruz. Eu estou carregando a minha. Eu vou cumprir a minha missão em fazer discípulos e morrer naquela cruz por vocês. Agora, o discípulo que ele não carrega a sua cruz, não carrega a sua missão nessa terra, que ele só frequenta, que ele só senta no banco de igreja, ele não é digno de mim. Meu Deus. Ele não é digno daquilo que eu vim fazer nessa terra. Maravilhoso. Que eu incumbi os meus discípulos de fazer maiores do que eu, mais coisas do que eu. Né? Então, quando a igreja... peraí. E tanto é que ele vem. Quem acha a sua vida, pedalar. Mas todo aquele que perde a sua vida por minha causa, achou. Então, ou seja, quando a gente entende que a nossa missão é cumprir a vontade de Cristo, sabe? É ser um embaixador dele, é ser um instrumento dele nessa terra, luz do mundo, sal da terra, fazer discípulo, ganhar almas para Cristo, reconciliar as pessoas para Cristo. Cara, quando a gente olha para a cruz e entende que ali não é sofrimento, que ali é uma missão dada, uma missão cumprida, e essa missão restaurou a humanidade. Restaurou a minha vida, restaurou a vida do meu irmão, libertou as pessoas, curou as pessoas. Glória a Deus. Tudo veio através do cumprimento de uma missão. Verdade. Então, se a gente conseguir cumprir a nossa, que é resgatar o perdido, nós vamos estar assim, no topo daquilo que Deus espera da igreja. Que maravilha. E aí, quando a gente agrada o Senhor, as demais coisas acontecem naturalmente, meu querido. As demais coisas a gente não vai precisar ficar como desesperados atrás delas, né? Como mendigos espirituais. Porque se a gente estiver no centro da vontade do Pai, tem muita coisa que o Pai tem para dar, mas não dá porque o filho não está pronto, porque o filho não entendeu o propósito, porque o filho não amadureceu, porque o filho não pegou a visão. Mas quando o filho está andando na vontade do Pai, o Pai diz, meu filho, você está pronto para tudo que é meu ser seu. E você está pronto. Você está seguindo a missão. Não. Quando a gente está na obediência, cara, lá em João 14 diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, quando ele fala de guardar, ele não está falando de pegar um compartimento do cérebro, do coração e guardar lá. Né? Quando ele fala de guardar, ele está falando de vivenciar ele. Vivenciar. Guardar no sentido de cuidar em cumprir.
Exato. Então, aquele que tem os meus mandamentos e os cumpre, Uhum. esse é o que me ama. Olha, E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E que eu forte. também o amarei e me manifestarei nele. Uau, aleluia. Ou seja, quando eu guardo os mandamentos, a lei de Deus, os princípios de Deus, e eu faço aquilo que ele pediu para mim fazer, poxa, ele me deu uma ordem. Ide e faça discípulos. Uhum. Quando eu amo a Deus, eu vou obedecê-lo. Porque eu obedeço porque eu amo. Então eu vou obedecer a Deus. Eu não vou obedecer porque eu quero. Eu não vou obedecer porque é gostoso. Eu vou obedecer porque eu amo. Amém. Eu vou obedecer. A Bíblia diz que ele me amará por isso. Ele manifestará na minha vida. Então, É muito forte. puxa vida, Deus não fala comigo. Ah, meu Deus, Deus... Cara, eu costumo dizer o seguinte, que tem gente que fala assim, eu não estou roubando, eu não mato, eu não bebo, eu não falo mal dos outros, sabe? E eu não entendo por que as coisas não acontecem comigo. Eu falei, irmão, porque às vezes você está em pecado. Que isso, pastor? Eu não bebo, não fumo, eu não adultero, sabe? Uhum. Puxa, eu sou santo, né? Eu falei, cara, mas você está obedecendo na íntegra? A Bíblia diz para ir fazer discípulo. Então tem muita gente na igreja que está em desobediência a Deus, Com sendo certeza. santo. Com Orando certeza. um monte, fazendo vigília, 300 dias de jejum e oração, sabe? Mas a coisa não acontece. Por quê? Não Porque ele acontece. continua em pecado da desobediência. Ele já Verdade, mano. entendeu, ele já ouviu que é para ele ir Verdade. e fazer discípulo, mas ele, de forma consciente, porque ele já entendeu esse princípio, de Exato. forma consciente, eu prefiro não ir, porque, não vai, eu não quero e tal. Ou seja, mas a Bíblia diz que aquele que vai, obedece, a Bíblia diz que Deus vai manifestar na vida dele. Então você não precisa ficar pedindo Deus para manifestar na sua vida. O que você precisa é obedecer a Deus. Obedecer. A Bíblia diz que aquele que sabe o que deve fazer e não faz, comete pecado. Omissão também é pecado. Pastor, eu digo o seguinte, se você está dirigindo um carro, acontece um acidente e você omite socorro, você pode ser preso. Omitir socorro pode nos levar à cadeia. Tem muito crente omitindo socorro. Nesses dias, pastor, nós estamos rodeados de pessoas que estão entrando em pânico, desespero, e a gente escondido no esconderijo do Altíssimo, sem falar nada para ninguém que está lá fora, com medo de se contaminar. Não, é como a história do barco. O barco está na água. Eu não posso deixar a água entrar no barco, senão eu afundo. Mas o barco ele foi criado para navegar. Nós temos que ir. A Bíblia diz que a criação ela está gemendo e aguardando com expectativa a manifestação da igreja, que às vezes está dentro da sua gaiolinha, esquecendo as pessoas que estão lá fora. Assim, cara, e é impressionante como assim, quando a gente começa a entender isso, a responsabilidade aumenta, porque a gente deixa de ser, né? A gente passa a ter consciência das coisas, né? E aí não tem jeito, aí não tem jeito. Aí ou você nega, né? Ou vai fazer. Verdade. Tá? Não tem jeito, porque agora você conhece a verdade, né? Então não tem jeito. Então assim, quando a gente entende esse princípio, acabou. De Deus, né? E nós estamos a gente pratica ou conscientemente a gente desobedece a Deus. Meu Deus. E aquilo que a gente planta, a gente vai colher. Com certeza. Meu então, pastor, às vezes, infelizmente,
Isso é estatística. Isso não é achismo pastoral. As igrejas que mais funcionam no âmbito geral, lógico que tem igrejas que já estão num outro nível, porque entenderam a missão, como o senhor está dizendo. O próprio caso do Céu Anil, que é um exemplo para nós. Mas, de uma forma geral, tem 20% dentro da igreja fazendo o trabalho de 100. Pastor, uma das estratégias que Hitler tinha no Holocausto, de tortura, além da câmara de gás e tudo aquilo, era pegar um defunto, alguém morto, e amarrar nas costas do vivo. E fazer o vivo trabalhar com aquele defunto. Para quê? Para que ele morresse aos poucos. Para que o peso do morto matasse ele. E os vírus e as bactérias do morto comessem ele vivo. Infelizmente, a igreja não tem cumprido a missão, não tem alcançado o alvo mais rapidamente, porque tem um grupo pequeno arrastando uma multidão muito grande. Se nós entendermos isso, pastor, o que o senhor disse é a grande verdade, vai acabar a picuinha, porque nós vamos estar focados no principal, o secundário, porque assim, vai sempre haver diferenças, mas nós temos que entender que o propósito que nos une tem que ser muito maior. A missão está acima de qualquer coisa. Né? A missão está acima de qualquer agradar aquele que nos arregimentou. É agradar ele. E pronto. Nosso alvo tem que ser esse. E é tempo da igreja se despertar para isso, pastor. É tempo, porque o tempo que nós estamos vivendo hoje, ele dá sinais do tempo do fim. Não é brincadeira. Não é brincadeira. Então é tempo da igreja arregaçar as mangas. Às vezes nós interpretamos mal aquele texto, sabe, pastor? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A gente interpreta aquilo como se fosse para a gente ficar quieto na igreja e o diabo não vai mexer com a gente. Mas não é assim que eu vejo. É a gente que vai lá. Pastor, esse texto eu vejo é a igreja indo na porta do inferno e chutando a porta do inferno e saqueando o inferno e indo encher o céu. Né? Então, assim, que possa haver esse despertamento no nosso coração. Primeiro nós, pastores, porque eu acho que se nós, como pastores, não ensinarmos, o nosso povo não vai praticar, eles não vão entender. Né? Então... o discipulado, ele parte do princípio do ensino, né? Então, Verdade. Quando a gente, pastor, ensina, discipula a nossa membresia, eles vão fazer a mesma coisa. Né? Verdade. O ensinamento, o doutrinamento é algo violento. Então, parte de nós primeiro, né? A Bíblia fala que Deus nos chamou para edificar os santos para cumprir o seu ministério. Aleluia. Então, o papel de edificar os santos para cumprir o ministério é do pastor. Verdade. Por isso verdade. que eu te falei que quando eu entendi isso, dessa forma, eu dobrei o meu joelho e falei, Deus me perdoa, porque eu estou edificando a igreja para ela mesma. Meu Deus. Eu não estou edificando ela para cumprir Quanto tempo a fizemos missão isso? dela. Verdade. Né? Então, assim, eu, como pastor, também achava que se as meninas estivessem dançando ali, elas estavam cumprindo a sua missão. Se o levita está lá tocando, ele estava cumprindo a sua missão na terra. E aí, puxa vida, mas não tem nada a ver isso. Eles estão fazendo coisas bacanas, coisas legais, que ajudam a igreja, é muito bom, mas Verdade. não é a missão deles. Então, quando eu entendi isso, eu falei, peraí, vocês acham justo a gente colocar grupo missionário de dança? O meu ministério é dançar? Você concorda que isso está fora do princípio? Então, o pessoal começou a entender que algumas coisas que a gente mesmo implantou por muito tempo, e isso gerava uma espiritualidade muito grande. Poxa, o meu ministério é dançar. Quando começou a entender isso, eu falei assim, opa, peraí. Não, tem algo a mais do que isso. Né? Então, eu posso dançar? Posso, não tem problema nenhum, ótimo. Valorizo o culto, fica legal, bacana. Bonito, Leva né? a igreja a adorar também, bacana, não tem problema nenhum nisso. A questão que é, isso não é o meu ministério. Deus não me chamou para ficar dançando. Verdade, é verdade. Deus não me chamou para ficar com uma guitarra na mão e pronto, acabou. Não. Deus me deu o dom. Deus me deu uma unção.
para fazer Amém. tudo isso. Amém. Mas o meu chamado, o meu ministério é lá fora reconciliar. É verdade. Olha, e não Jesus, é, quando... e não é conclui, gerar filho e colocar na mão do vovô para cuidar. Oh, É? o leite está no peitinho da ovelha. Não, a geração que a gente vive hoje, de uma forma geral, é os filhos casam, têm filhos e coloca para vovó e vovô cuidar, porque eles precisam conquistar muita coisa. Eles precisam conquistar a casa própria, eles precisam conquistar o carro novo, a faculdade. Então ele gera filho, mas ele coloca para vovó cuidar, porque ele precisa fazer muita coisa ainda. O prazer é comigo, o trabalho é com você. Tá errado. E aí acabou esse negócio. Peraí, pastor, aqui, ó, ganhei para Jesus, ó, toma aí, cuida aí, porque eu preciso fazer faculdade, eu preciso comprar meu carro zero, eu preciso constituir família, né? Forte. Não, peraí, você gerou, você cuida. Filho é teu. Tá fenomenal. Pastor Jesus, ele curava as pessoas, ele pregava no caminho que ele passava, mas a missão dele era discipular aqueles 12 homens. Jesus ensinava, pregar e curar acontecia nos momentos de transição, no momento que ele estava viajando de um lugar para o outro, enquanto ele estava no templo ensinando, entrava alguém doente e ele curava, mas Jesus ensinava as pessoas. Nós precisamos passar essa realidade para a igreja. E é importante, pastor, quando o senhor falou aí, Deus tocou no meu coração uma palavra fundamental para nós pastores. Humildade. Porque a gente precisa entender, porque fazer o que você fez, pastor, é ter humildade. Chegar diante da igreja e dizer, olha, desculpa, eu mesmo ensinei errado. Eu quero dizer para vocês que eu reconheço que ensinei errado. Vamos recomeçar aqui. Isso é humildade. Mas quando a gente tem essa humildade e se coloca no centro da vontade de Deus, o fruto é certo. Não. E entende que, tipo assim, peraí, se o meu pastor está vivenciando isso, eu preciso vivenciar isso também. Uma palavrinha só para os, de repente, pastores que estão, né, de repente, nos ouvindo aí. Nós vimos alguns pastores, amigos, né? E a live vai ficar aí, talvez o pessoal vai ouvir depois. Isso, nós vamos pôr no YouTube. E às vezes a gente tem que entender o seguinte, sabe? Muitos pastores falam assim, mas se a gente começar a célula, eu vou perder muitos líderes que estavam no diaconato vão querer só liderar, muitos líderes que estavam na dança, no louvor, e vão querer fazer isso. Querido, quando você tem discípulos, gerando discípulos, nunca vai faltar diácono, nunca vai faltar gente para dançar, nunca vai faltar levita, porque vai sempre estar chegando gente. Que maravilha. Então, hoje não tem briga. Aquele negócio, ai meu Deus, onde que eu vou arrumar gente para isso? Onde que eu vou arrumar gente para aquilo? Não. Porque o povo está chegando, né? E melhor ainda, ele está chegando sendo discipulado. Chegando e entendendo o propósito, né? Para que ele foi ganho. Ele já chega entendendo por que ele foi ganho. Porque antes as pessoas chegavam e não tinha missão. Não tinha missão. Então ela sentava ali e se acomodava. A gente estava gerando uma igreja de clientes. Eu contribuo com a minha finança, você me dá um ar-condicionado bom, um banco bom e uma palavra boa. Para mim voltar para casa e ter ânimo para ganhar a minha semana. Infelizmente isso aconteceu muito tempo com a maioria de nós, né? Com a maioria de nós. Mas quando a pessoa é ganha dentro do propósito, ela já nasce com vontade de ganhar outra pessoa, de discipular outra pessoa. E como o pastor acabou de dizer, não falta, porque quando você está fazendo o principal, todas as coisas em volta vão estar no seu devido lugar. Não é verdade? Certeza. Meu amigo, eu quero te agradecer assim, de coração, tempo precioso. Eu vou tentar unir o primeiro momento lá com esse segundo, por causa da oração, e fazer um vídeo só, vou tentar fazer uma edição, e a gente colocar no YouTube. Eu quero te agradecer de coração. Fala pra gente, antes da gente encerrar, como é que tá aí no Céu Anil? Quantas células você tem aí no Céu Anil hoje, meu pastor? Nós estamos em célula que vai fazer 8 anos. 8 anos. Tivemos altos e baixos, né? O processo sempre passa por isso, né? Teve um momento que travou tudo,
Teve momentos que a gente teve que ir mudanças, tivemos que rever células, fechando células, ajuntando células. É uma constância, constantemente muda. Isso é gostoso, porque fica sempre Verdade. vivo, né? Hoje nós estamos com 129 células. Que maravilha. Mas já chegamos até quase 160 células. Mas nesse processo todo foi fechando, abrindo outras células. Mas hoje estamos nessa faixa. Vai amadurecendo também. Mas hoje estamos nessa faixa aí de 129 células. Mas hoje a gente entende que com muito mais princípio, fidelidade na missão, do que propriamente na obrigação de liderar. Né? Olha, que forte isso. E hoje a gente não costuma falar mais, a gente não procura mais falar líder de célula, porque parece que traz um peso, né? Líder. Com certeza. Mas eu pergunto quem quer ser discípulo. Olha aí que maravilha. Então, quando eu decido ser discípulo, eu decido fazer o que Jesus fez. Então, não tem jeito de voltar atrás. Né? Você pode até não querer liderar, mas ser discípulo, todo mundo, eu acredito que quer ser. Pastor, eu escutei uma vez que essa questão da palavra líder, ela pode ser muito... ela pode ter alguns duplos sentidos que a gente não percebe. Por exemplo, Moisés era líder. E o dia que desafiaram ele matou um. A gente tem que entender. Pedro, ele tinha uma liderança, mas enquanto ele não entendeu o que era ser discípulo, ele não se dispôs a morrer na cruz. É lógico que a cruz não é o sacrifício, nós acabamos de falar e muito bem colocado, é o propósito. Não, e outra coisa, quando aquele membro, ele entende que ele é discípulo, porque enquanto você é líder, você pode deixar de ser líder. Verdade. Eu sou líder do meu time de futebol. Hoje eu não quero ser mais, eu quero ser só o goleiro. Eu sou líder da minha equipe no trabalho. Não, eu não quero ser mais, eu quero fazer parte da equipe só. Agora, quando você é líder na igreja, eu posso deixar de ser diácono hoje, não tem problema nenhum. Eu posso deixar de tocar, não tem problema nenhum. Agora, quando eu entendo que eu sou discípulo, não tem jeito de falar, eu não sou mais discípulo. Porque discípulo é essência, é corpo, é sangue, é carne, é alma. Discípulo é discípulo. Não tem jeito de falar, hoje eu não sou mais discípulo. Não tem como dizer que eu não sou filho da minha mãe. Você está entendendo? Foi então, gerado. Quando a igreja entende que ela é discípulo de Cristo, acabou. É verdade. Tá entendendo? Ele é discípulo para o resto da vida. Não tem jeito de voltar atrás. Que maravilha. Então, eu te convido a ser discípulo de Jesus. Você que está nos vendo aí. Né? Aleluia. E não líder. Líder, eu confesso que é muito pouco pelo privilégio de ser um discípulo. Aleluia. Deus não te chamou para ser só membro da igreja, não te chamou para ser um líder da igreja, mas o que ele está querendo é discípulo. Que você possa ser discípulo, querido, entender isso, né? Que Jesus, ele veio para fazer discípulos e que nós possamos continuar essa missão. Porque se nós falharmos na missão de fazer discípulos, é como se Jesus tivesse falhado nessa geração, porque ele conta conosco para isso. Pastor Anderson, minha gratidão, obrigado mesmo, meu amigo, de coração, Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família, sua saúde, seu ministério. A Amém. Igreja do Céu Anil, que é uma referência para a gente. E eu quero te pedir para a gente encerrar essa live com você orando por nós, meu amigo. Amém. E eu quero orar por você que está aí também. Amém. Para que você seja um discípulo de Cristo. Toda a galera Aleluia. que está nos vendo, todos participando aí, em nome de Jesus. possa entender que seja discípulo. Amém. Senhor Deus e eterno Pai. Sim, Pai Deus, amado, eu te agradeço, eu te louvo pela vida, Deus, do pastor Anderson. Deus, muito obrigado. Pai, que o pastor Anderson seja uma bênção neste lugar cada dia mais. Recebo, Pai. E que a cada dia, ó Deus, ele cumpra a sua missão nessa terra. Assim De seja, edificar os santos para que eles Aleluia. cumpram o seu ministério. Oh, Pai, glória a cada Deus. um que está nos ouvindo nessa noite, cada um que está nos vendo nessa noite, que ele seja agora tocado pelo teu Espírito Santo, convencido pelo Senhor, pelo teu Espírito,
que ele não está dentro de uma igreja, Sim. ó Deus, para ficar dentro dela. Em nome Mas ele de está Jesus. dentro de uma igreja para ser alimentado, para ser e cumprir a missão que todos nós recebemos do Senhor. Essa missão não foi dada por um pastor. Essa missão foi dada pelo pastor dos pastores. Aleluia. Senhor, que cada um de nós possamos entender qual é a nossa missão. Que cada um de nós possamos entender e obedecer. Pai, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Porque eu sei que para obedecer, renúncias vão ter que ser feitas. É verdade. Pai, que o Senhor nos capacite a renunciar tantas coisas que para nós são importantes, mas não se compara ao princípio de obediência ao Senhor, ao benefício de estar no centro da vontade daquele que nos chamou. Aleluia. Por isso, Deus, abençoe cada um aqui, para que juntos possamos estar no centro da vontade do Senhor, fazendo discípulos, reconciliando pessoas nessa terra, para que se aproximem do Senhor. É o que nós te pedimos, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Que o Senhor abençoe os pastores dessa terra, Sim, Deus. para que cada um entenda que o nosso chamado foi para edificar os santos, para que eles exerçam o seu ministério. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. E um Amém, beijo na meu amigo. testa. Valeu, bom demais estar contigo. Mais uma vez, muito obrigado. Tudo de bom, viu? Eu vou fazer a edição do vídeo, vou te mandar. Temos que espalhar. Foi muito gostoso, precioso, edificante. E tenho certeza, todo mundo do outro lado aí sentiu como eu aqui a presença de Deus. Obrigado, meu amigo. Tamo junto. Valeu, Deus abençoe. E eu quero ver você aqui, viu? No céu anil. Amém. É um prazer para mim, é um prazer. Vai ser um prazer e um aprendizado sem igual. Obrigado mesmo, de verdade. Deus te abençoe. Pessoal, muito obrigado pela companhia. Nós estaremos amanhã de volta às 9 da noite com o apóstolo André Ricardo. Beijo no seu coração, um abraço de 40 segundos e até amanhã. Até mais, meu amigo. Deus abençoe.